primeiro pensamento que eu tive no momento de fazer a mostra é de que a mostra fosse uma casa para esses filmes que tivessem uma visualização no Maranhão. É uma proposta de trazer filmes, trazer uma curadoria que as pessoas possam apreciar durante uma mostra de cinema feita por pessoas LGBTQs também. A Mostra Kelly mostra que o corpo é super possível. Eu acredito que o corpo pode tomar todos os limites e encontrar se realmente existe limite para o corpo ou não. Também, então, que a gente se aproximou muito de filmes que têm um diálogo muito forte esteticamente com o cinema experimental, né, com a pós-pornografia, né, a própria pornografia também. Pela liberdade que a gente teve nessa edição, eu acho que a anarquia é a principal busca. O que eu gostaria de ver é esse experimentalismo, essa nova linguagem do cinema. A gente não optou muito por ficção clássica, como a gente é acostumado. A gente pegou muitas obras experimentais, muitos documentários, muitos falsos documentários também. Primeiro, né, tinha uma estética delimitada, que seriam dos anos 90, né, aniversários dos anos 90, e a gente buscou festas que aconteceram aqui, né, no Ceará. Eu, enquanto cineasta, me apropriei das imagens, mas eu fiz isso por meio de uma personagem fictícia, né, que foi a Ravena. Tem um discurso que parece aparentemente mais suave, mais leve, dentro dessa questão da fantasia, enquanto esses espaços patriarcais para um podem ser opressor e para outros pode ser realmente libertador, sabe? A gente sempre identifica essa questão, né, do cinema híbrido, né, um cinema que não é fácil de se identificar, né? Um filme como o da Renata mesmo, O Corpo e Sua Autobiografia, é um documentário, mas é um filme performance, é um filme também de ficção. E é uma pesquisa, né? A gente dividiu a direção, então já muda tudo, assim, já muda o jeito que está olhando para o próprio corpo, para a história. As pessoas tinham esse olhar, né, do corpo travesti sempre fragmentado. As pessoas sempre estavam vendo recortes, fragmentos desse corpo, né? Elas nunca conheciam essas pessoas de verdade, né? Então são olhares sempre estrangeiros e desse jeito meio recortado. O queer tipicamente brasileiro não tem, assim, eu vejo muito a filmografia brasileira muito em diálogo com o que está acontecendo no internacional, né? A gente pega, por exemplo, um filme como o do Breno, o Panteras, né? É muito difícil a gente ver, né, um outro cineasta no Brasil fazendo um filme como o Panteras, né? O Panteras sempre foi um filme que eu sonhei muito em fazer, porque era a partir de um desejo muito de fazer um filme de super-heroínas. Desde que eu era muito criança, eu sempre assistia muito filme de super-herói, e eu lembro que eu sempre tive uma questão de não conseguir me projetar direito, por serem narrativas muito masculinas, assim, né? O Panteras é muito sobre falar desse apaixonamento a partir dessa perspectiva da amizade. Foi uma vontade muito grande minha de investigar o artifício, assim, a artificialidade, e juntar realmente os gêneros pelos quais eu sou mais apaixonado, que é de fato assim melodrama, horror e pornografia. Alguns gêneros cinematográficos, eles são essencialmente queers, né? Aí a gente pega muitos gêneros que envolvem a questão corpórea, né? Somente filmes de terror, né? O melodrama, que é essa questão, né, da emoção, né? O musical e a questão da pornografia, né? O Brasil sempre foi um país conservador, isso não é novidade para ninguém, isso não é novo, né? Mas o que assusta um pouco é justamente esse conservadorismo vindo de pessoas cada vez mais jovens, assim. E isso também é um reflexo do nosso último governo. Então eu acho que mostras LGBTs, ao mesmo tempo que elas precisam falar sobre vivências e tudo, mas elas também precisam tocar em feridas, elas precisam incomodar de alguma forma, entendeu? A gente está tendo um momento eu acho, de conservadorismo muito grande, né? E aí, principalmente com relação às representações de sexo, sim. É importante a gente tocar na ferida, é importante a gente mostrar coisas grotescas, explícitas. Eu acho que esse é o momento pra gente ser assim, entendeu? E também mostrar a pessoa LGBTQIA+, de uma maneira diferente, não de uma maneira vitimizada nas telas. Por mais que a gente toque em violência e tal, a ideia não é associar mais uma vez esses corpos à violência. Na verdade, a gente está falando sobre isso, a gente está criticando que as narrativas são viciadas, e quando a gente vai falar de corpo trans, corpo travesti, elas estão sempre em lugares estereotipados, elas estão sempre associando esses corpos à violência, elas não estão também criando imagens
potentes, fortes desses corpos em cena, e isso é muito revolucionário, é muito importante que a gente crie essas imagens, essa potência, essa pessoa que está ensinando quem é a travesti. São múltiplas idades na tela, são múltiplas idades na plateia. Eu acho que o descentralizar o padrão, essa missão principal da Kelly, assim, da sua importância. Os espaços que são voltados para os filmes queer, LGBTQIA+, são os espaços que nos acolhem, né? Eu acho super importante, né, ter as mostras com recorte e tudo, de gênero. O mundo queer é um mundo muito gigante, né? Então, nem sempre a gente também consegue ver aquilo que se passa a partir desses corpos dissidentes, né? Que precisam ser celebrados, né, também. Então, eu vejo muita coisa interessante. Mas eu também acho que é extremamente importante que ele possa circular, que essas obras possam circular em qualquer espaço. O que a gente faz também é cinema, sabe? Não é cinema queer, é cinema, é para além de tudo, assim. É um pouco desesperador que as coisas sejam ainda tão dominadas por por uma forma heteronormativa de filmar, sabe? O Daniel Nolasco falou uma coisa que eu achei muito interessante também quando a gente estava fazendo a curadoria. Ele disse que o cinema morreu depois da pandemia, né? Com a pandemia tudo piorou, então a gente está numa fase de reconstrução, principalmente. A produção brasileira, ela é muito rica, né? Em questão de produtos LGBTs. Assim, que a gente vai conseguir recuperar, por exemplo, o que era, né, a produção e as possibilidades de produção de cinema na época do governo Dilma, por exemplo, que foi talvez um dos melhores momentos de produção do cinema nacional. Queer é muito presente no brasileiro, sabe? Faz parte da nossa cultura, isso, entende? Então eu acho que é só uma questão mesmo de capacitar, mostrar que o cinema é investimento, que você pode sobreviver de cinema. Eu acho que esse é meio que o cinema do futuro. Assim, é assim que o cinema feito por essa galera vai ser conduzido. Eu acho importante que a galera que está começando no audiovisual tenha acesso a esse tipo de filmografia. E as pessoas têm que valorizar mais o cinema nacional, assim como eles valorizam qualquer produção enorme hollywoodiana, tem que ser nesse nível, sabe? No momento que isso acontecer, eu acredito que vai ter um investimento maior, independente das narrativas, já que a gente tem um povo muito diverso em linguagem. A Kelly é generosa e ela vai viver sempre. Eu acho que para todo mundo que em qualquer um dos dias passou por aqui, com certeza tem essa mostra como uma coisa inesquecível. Agora foi tu que travou. Foi. É isso, né, Bruno? Obrigado. Arrasa demais. Desculpa porque tu tá...